Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012, no ar, Fluminense em debate, com temas empolgantes e emocionantes. Desde já, à minha direita, a presença fantástica, apoteótica dele, o chefe, Marcelo Vieira. Bondade sua, esquece esse troço de chefe, não gosto dessa denominação. Por sinal, isso aí é só para cobrar, tá bom, gente? Porque eu não mando. Eu não mando aqui no Fluminense Debate, não. Não vá me demitir, pelo amor do seu Deus, né? Por favor. Você sabe que você já tem vaga cativa lá na nossa equipe. Meu destaque inicial vai para o nosso time X, porque eu me recuso a chamar o Fluminense de time A ou de time B, porque se você for imaginar, existem jogadores dessa partida que fracassou mais uma vez, empatou agora nesse final de semana, que com certeza vão ser titulares desse time no curto, médio e longo prazo. Espero eu que seja curto, porque eu particularmente, eu quero ver Valência e Jean na nossa contenção, Thiago Neves entrando nesse time o mais rápido possível para dar a objetividade que está faltando à nossa equipe. Verdade que ele ainda está sem o real preparo físico, o que a gente imagina que ele vai poder fazer, mas em breve ele vai estar nos cascos. E Carleto, Paulo André, eu acho bom o Carlinhos abrir o olho, porque enquanto ele estiver dormindo e o Carleto estiver jogando com essa disposição, Carlinhos, vai ficar feio para você. Resta saber se o Carlinhos vai conseguir abrir o próprio olho, só vai precisar de alguém para abrir o olho para ele, né? Já que ele anda sempre cansado. À minha esquerda, é um imenso prazer para todos nós a presença do blogueiro do Fluminense do site SRZD, Sidney Rezende, fantástico, sempre apresentando a Tatiana Pagung, Cristiano Barbosa Lima, que nos dá a honra da sua presença e também vai começar com seu destaque inicial. Boa noite, a honra é minha, muito obrigado aí por toda a atenção, gente, valeu. E SRZD, cara, senão o Sidney me mata, cara. Sidney, por favor, seja como Marcelo Vieira, não mate o funcionário, isso é fundamental. Bom, meu destaque é o seguinte, apenas 8 mil ingressos foram vendidos para a nossa estreia. Diretoria removeu mundos e fundos para manter o elenco, patrocinadora também chegou junto aí com o Thiago Neves. Não contrataram o zagueiro, que é um absurdo, que eu sempre falo nisso, não contrataram o goleiro, mas o time está bem, né? O elenco está bom, só 8 mil. Está na hora da galera criar vergonha na cara. Vamos entrar já, desde então, no primeiro tema. O Fluminense perdeu no meio de semana para o Boa Vista, né, numa virada que, digamos assim, foi um tanto quanto desagradável por tudo o que aconteceu nela, e no final de semana empatou em 1-1 com o Duque de Caxias jogando em Volta Redonda. Peço aos analistas da mesa, primeiramente o meu querido Marcelo Vieira, não pode chamar de chefe, para nos passar uma palhinha do que ele viu durante essa semana e eu diria o seguinte, Vieira, o que você achou? Há um sintoma de crise? Há perigo? Estamos à deriva? Nosso time é A, B ou X? Paulo, para ser bastante sincero, eu acho que foi muito inflamada. Talvez por causa dessas contratações que o Fluminense fez, esse forte elenco que o Fluminense montou para essa temporada, foi muito inflamado realmente essa questão de crítica, crise. Está todo mundo exigindo demais do Fluminense. Num momento que a gente ainda está no início de temporada, 4 jogos disputados, alguns disputando como time X, como eu já citei. Então, para ser bastante sincero, eu acho muito precipitado você falar em crise nas Laranjeiras. Crise está o Flamengo, que está vivendo com desmandos e mandos, ética, sai toda a cúpula do futebol. O Flamengo sim vive crise, o Fluminense não. O Fluminense ele vive um momento que ele começa a tentar se acertar nessa temporada, o que é normal, busca entrosamento realmente. E já que você tocou nos assuntos dos jogos, o Fluminense teve excelentes momentos no jogo do meio de semana diante do Boa Vista no primeiro tempo, mostrando bom entrosamento, com uma boa saída para o jogo. O Abel, ele pediu inteligentemente para o Diego Cavalieri para não sair com chutão, ou seja, rolando a bola, tocando a bola. Agora, no segundo tempo, sim, o Fluminense perdeu e perdeu por aquilo que a gente menos gosta do Fluminense. Um time que se chama time de guerreiros não pode simplesmente achar que o jogo já está definido e que o Boa Vista é um time fraco, sem menores penetrações, até porque tem jogadores que a gente sabe que tinham uma certa qualidade, como o Somália, que acabou... Todo mundo quer ganhar o Fluminense. O Fluminense é um time a ser batido. Exatamente. Então, eu acho que foi uma lástima você ver o Fluminense atuando como atuou no segundo tempo. Agora, no final de semana, começou bem a partida, só que estava muito calor também, o time estava jogando com velocidade,
estava tentando fazer a troca de posição, o Wellington nem estava bem pelo lado direito, mas infelizmente o gol não entrou, falhou um pouco o último passe, também falhou o último passe porque Thiago Neves estava fora de ritmo de jogo, é ele que pode dar esse último passe para o time do Fluminense, e falhamos. Mas é aquilo, crise, isso aí é com o Flamengo, como eu já disse. Eu vou aproveitar o momento também para... Enfim, vou fazer minhas pequenas vezes de comentarista aqui, mas não vou nem me alongar muito no assunto. Gostaria apenas de deixar uma palavra no ar, uma palavra que marcou, pontuou muito a semana passada em termos do noticiário esportivo. Palavra essa que a gente designa por ética. Vamos saber onde está a ética. Agora, Cristiano Barbosa Lima dá o seu parecer a respeito dos jogos de meio de semana e de final de semana. O que você achou, Cristiano? Como é que você acha que o Fluminense pode se desenvolver daqui por diante, sendo que amanhã ele já tem o seu primeiro grande desafio do ano? Bom, nessas 2 últimas rodadas que o Fluminense disputou, perdemos 5 de 6 pontos. Óbvio, um absurdo, até pelo investimento. Mas só que eu acho que a torcida não pode começar a criticar agora. Não é o momento de criticar. O campeonato vai começar para a gente amanhã. É Libertadores que importa nesse momento. Pelo menos eu acho que todo tricolor quer ganhar Libertadores. Esse negócio de Carioca, há muito tempo a gente deixou para aquele timezinho lá da Gávea, né? Aquela ralé ficou para eles. Campeonatinho, eles mesmo que inventaram essa história de caixão e tal. Fica para eles esse negócio, então. Amanhã te estreia no só uma observação, Cristiano. Essa história de caixão é uma das grandes falácias da história do futebol carioca. Ela é incentivada e arquitetada exclusivamente para se esvaziar o título do Fluminense no ano do seu centenário. Exatamente. É sempre bom deixar isso claro. Porque, inclusive, quando o Fluminense eliminou o Flamengo por 4-1, antes nas quartas de final do campeonato de 2002, o Flamengo jogou com o seu time completo. Pois é. E o Fluminense, naquele tempo, o time não era essas coisas todas. Ainda tinha Rony. Meu Deus do céu, né? Ave Maria. O time do Fluminense... O Romário foi chegar depois, no segundo semestre daquele ano. Exatamente. Chegou o Romário, chegou o Beto, né? Mas, enfim, agora falando do importante. O importante é amanhã, é a estreia. Eu acredito que o time amanhã vai ter uma postura diferente. Acho que amanhã os guerreiros vão estar de volta. Mas é importante que os verdadeiros guerreiros, que somos nós, estejamos lá incentivando o time. Amanhã, a turma, todo mundo tem que estar no Engenhão. Todo mundo botar a camisa do Fluminense, comprar seu ingresso amanhã de manhã cedo e vamos lotar aquele estádio. Inclusive, Cristiano, você citou os preços dos ingressos. Tem ingresso a R$10 nas arquibancadas Norte e Sul. Então, realmente, 8 mil ingressos vendidos ainda é muito pouco. Mas como a torcida do Fluminense também tem aquela cultura de deixar para comprar em cima da hora, entrar no estádio faltando 5 minutos, vamos ver que, de repente, a gente ainda muda esse panorama aí. Tomara, mas lembrando que o Engenhão não é o Maracanã, né? O Engenhão, para você chegar lá, o acesso é difícil, é complicado. Você vai perder pelo menos os 15 minutos do jogo ali com engarrafamento. Mas vou dar apenas um motivo a mais para você que está me assistindo agora aqui no Fluminense Debate, aí nessa partida de logo mais, já que o programa normalmente ele é veiculado na manhã de terça-feira. Lembra de 2008? O Fluminense estreou no Maracanã, foi a volta do pó de arroz. Foi um placar de 6-0, numa atuação espetacular do Dodô contra o Arsenal de Sarandi. Existe melhor presságio do que esse para começar uma Libertadores? Eu acredito que não. E você, Paulo? Olha, evidentemente, repetir aquela performance eu acho muito difícil. Só que para o Fluminense, o difícil é óbvio, né? Longe, claro, não vou aqui querer colocar, a gente não está em panorama, nem em situação para estabelecer parâmetros de goleada. Qualquer 0-0 amanhã será importante para trazer tranquilidade ao Fluminense nesse momento. Agora, vencer, claro que é possível, gente. O dia que eu não acreditar que o Fluminense é capaz de ganhar um jogo, eu encerro minha carreira de cronista, de estatístico, de ser humano e vou-me embora. Não é verdade, Cristiano? Com todo respeito, eu acredito que 6-0 vai ser pouco, sim. Porque não tem crise nenhuma, não tem que ter calma nenhuma. Eu acho que a torcida tem que estar muito calma. Como o Marcelo mesmo correndo agora, quem está em crise é o Flamengo. A gente está bem demais, cara. Pelo amor de Deus. Nosso elenco é infinitamente superior a qualquer outro elenco do Brasil. É chamar a gente de burro ou de tolo, cara. Dizer que, pelo amor de Deus. Ou então que a gente não está sendo humilde. Né? Afinal de contas, a humildade é para os papas, para os príncipes, né? Para os reis e tal. Então o tricolor tem que ser humilde também. Mas não tem como, cara. O time é muito bom. Não tem defesa. Repito, não tem zagueiro, não tem goleiro.
E, pô, eu vou cutucar mais ainda. Eu acho que amanhã é resultado assim cheio. Amanhã é 3-0 pelo menos. Que beleza. Só vou fazer uma observação. Quando você diz que não tem defesa, eu vou te cutucar agora. Não sei se você vai gostar, mas... Depende dessa cutucada aí. Né? Não, gente, cutucada, vocês sabem que é a cutucada filosófica. Por favor, não interpretem mal. É cutucada filosófica. E não interpretem como curtir do Facebook também não, tá? Por favor. Então, Cristiano, você falou que na sua opinião a defesa do Fluminense deixa a desejar. De fato, foram pedidos zagueiros para esse ano que a torcida do Fluminense não trouxe o Anderson, que veio agradando muito o Abel Braga, que já falou que ele fez uma pré-temporada espetacular. Lembremos que o Abel é o mesmo cara que falava que Fernando Bob era um jogador de outro mundo, de outras proporções. Coisa que ele tinha razão. Ele tinha total razão nisso. De outro mundo. De outro mundo, mas é um mundo que a gente não consegue descrever. Mas é aquilo, o Anderson começou bem, o Leandro Eusébio fez parte daquele time de 2010 que tinha um sistema defensivo bem ajeitado pelo Muricy Ramalho, tanto é que foi a defesa menos basada daquele campeonato. Será que o problema, às vezes, não é a falta de proteção? É verdade, é verdade. Você até falou no início também, né, do Valência e do Jean, né? Eu também acho interessante, mas eu colocaria o Valência e deixaria o Diguinho. Eu confio muito no Diguinho. Tem muito torcedor aí criticando o Diguinho. Eu acho o Diguinho um guerreiro, sabe sair para o jogo. O Diguinho tem desenvoltura, ele faz uma função clássica de centro médio. O problema é arrumar o time. O time está um tanto desarrumado, está bem desajustado, né? Lembrando que o Diguinho, em 2009, naquele jogo na Sul-Americana, ele foi o melhor da partida contra a LDU, que por pouco o Fluminense não saiu campeão. Só que ele tem que deixar aqueles momentos também de displicência dele, né? Porque desde o final do ano passado, o Diguinho não está bem no time do Fluminense. Começou o ano agora um pouquinho melhor, mas os 2 gols do Boa Vista contra o Fluminense foram em cima do Diguinho, e isso já me fez ter essa implicância, pensando, meu Deus, Abel, coloca o Jean. A torcida tem seus motivos aí de estar implicando aí com o Diguinho no momento, mas eu acredito no Diguinho, acho que o Diguinho tem potencial, o Jean também tem, vai ser uma briga boa, igual na lateral esquerda. Eu diria que o Diguinho precisa urgentemente voltar a clarear o cabelo, porque desde que ele descoloriu seu cabelo, seu futebol caiu imensamente. Para a gente fechar esse bloco, vamos falar de um tema, né, dos mais importantes, que foi muito rebatido e discutido nas últimas semanas, que foi a questão do Thiago Neves. Thiago Neves estreou, evidentemente, sem ter feito a pré-temporada, ainda fora das condições ideais, e jogou 45 minutos e mais 10 ou 15 no segundo tempo que sejam. Vieira, o que você achou da atuação do Thiago Neves? O que a gente pode esperar dele? Olha, Paulo, realmente não foi a atuação que a gente esperava do Thiago Neves, até porque ele fez uma temporada, foi o melhor jogador do Flamengo no último ano. Por mais que o Flamengo tenha tido momentos de irregularidade, o Thiago ainda sobressaiu naquela equipe. Me chamou a atenção, isso aí é o jogador que é diferenciado, que o primeiro toque na bola do Thiago Neves, na verdade, ele não tocou na bola. Ele, inteligentemente, ele fez um corta-luz, deixou a jogada, se eu não me engano, para o Wellington Nem, que vinha na ultrapassagem, e isso já mostra o que o Thiago Neves pode apresentar para esse time do Fluminense. Todo mundo conhece o Thiago, sabe que ele é um excelente cobrador de falta, sabe que o Thiago tem uma característica diferente do Deco e diferente até do Wagner, pelo que ele tem demonstrado, porque enquanto o Deco e o Wagner eles são meias armadores, o Thiago é um meia atacante. E se faltou essa característica incisiva, principalmente no jogo do Fluminense contra o Boa Vista, o Thiago é esse cara que pode trazer esse ímpeto que faltou ao Fluminense nesse jogo do meio de semana. E você, Cristiano? Não, acredito também, com certeza. E além de que o Thiago Neves, justamente por ele chegar mais ao ataque, o time pode se projetar com mais jogadores para frente. Os laterais vão ter mais liberdade para subir, desde que também tenha 2 homens ali na contenção. Mas ele, com essa abertura dele ali, pode sempre 2 laterais estarem avançando. O Bruno, tanto Carlinho, ou mesmo o Thiago Carleto, que realmente está jogando muita bola, começou bem. Mas o Thiago está abrindo o time. E tendo um pivô como o Fred, facilita mais ainda ali. Carleto, que a torcida está chamando de Carleto Carlos, pelos chutes que ele está disparando aí de fora da área. Nossa. Pessoal, voltaremos no próximo bloco discutindo temas muito mais impactantes, interessantes, fazendo nossos queridos jabás, comentários e análises. Daqui a pouco a gente volta.